Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Chance. Como você está? Mais uma semana, mais uma aula do nosso módulo de atendimento ao cliente. A aula 11. Acho que esse é um dos módulos, dos maiores módulos, né, que a gente já apresentou até aqui. Pelo menos que eu já dei aula até aqui. Se eu não me engano, nós vamos até a aula 15. De fato, é um módulo bem extenso, mas eu acho que o tamanho do módulo vem do tamanho da importância que o atendimento ao cliente deve ter, né, dentro de uma empresa, seja de produtos ou de serviços, seja uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa pequena. E aí, neste caminho que a gente está trilhando, para entender as particularidades de cada tipo de atendimento, de cada canal de atendimento, é justamente para que você absorva isso e quando vocês forem trabalhar numa empresa ou na empresa que vocês trabalhem, vocês olhem e vejam o que a gente pode melhorar, o que nós podemos fazer de melhor em relação a isso, para que a empresa tenha resultados bacanas. Eu já apresentei diversas pesquisas aqui durante essas aulas do quanto com frases, né, e com dados que mostram a importância do atendimento ao cliente, né? A empresa precisa de quê? Olha, eu sendo repetitiva aqui, mas para ficar na sua mente, né? A empresa precisa de receita, dinheiro, cash, money, ok? Se não tiver isso, ela não se mantém no mercado. E quando a gente fala que o atendimento ao cliente é importante, para quem que você vende? Todos aqueles que você vende, seja produtos ou serviços, serão os clientes. E se esses clientes estiverem insatisfeitos, olha só, você vai perdê-los, né? E a gente já viu aqui que para você conseguir um cliente novo custa 7 vezes mais do que manter um. Então, é pelos clientes que você também vai ver o que tem de errado na empresa, fazer esse mapeamento através de pesquisas, através de observar mesmo o fluxo de atendimento, os motivos e tudo mais. Você, com clientes dentro da empresa, para mantê-los, você consegue compreender de tudo, até mesmo um caminho para onde a sua empresa está indo. Então, nós vamos continuar aqui por mais algumas aulas para falar o que ainda não falamos sobre atendimento ao cliente. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o canal de atendimento, atendimento telefônico, né? A gente falou sobre os tipos de atendimento e agora nós estamos nos canais de atendimento. E na semana passada, a gente falou sobre o que? Atendimento pessoal presencial. E, mais uma vez, repito aqui, todas as dicas em relação ao atendimento ao cliente, ao proceder no atendimento ao cliente, para um canal pode servir para todos. Para um tipo de atendimento pode servir para todos, né? Mas a gente vai trabalhar aquilo que é específico do tema da aula. Ou seja, hoje nós vamos falar do canal de atendimento do telefone, né, do atendimento telefônico. Então, todas as dicas, tudo que a gente vai observar aqui é o que é mais importante para o atendimento telefônico. O telefone, ele é um canal de atendimento prático, rápido e de grande diferencial no relacionamento com os clientes. Ao mesmo tempo que é à distância, ele passa proximidade, né? Ele é à distância, mas passa a proximidade. Como isso? Através da voz, do tom de voz, do acolhimento, em que aquelas expressões que o atendente vai usar podem oferecer para aquela pessoa que está lá do outro lado da linha. A gente falou no atendimento presencial, pessoal, na aula de semana passada, acho que tem muitas pessoas que preferem face a face, né? Que preferem estar com a pessoa ali na frente para resolver alguma coisa, acha mais fácil, acha mais prático, mas hoje em dia não é todo mundo que tem esse tempo de ficar indo até um local, né? E às vezes existem problemas, existem situações que precisam ser resolvidas rapidamente. Então o telefone, ele ajuda nisso. A gente viu uma pesquisa lá, eu acho que umas 4 ou 5 aulas atrás, que o telefone é o meio de atendimento preferido dos brasileiros, né? Então, eu falei de tipos de atendimento setorizados e de canais de atendimento que nem toda empresa vai ter todos, né? Por motivos de tamanho, de não ter como investir, né? Então, às vezes é uma pessoa só fazendo vários tipos de atendimento, às vezes o canal de atendimento vai ser só um ou dois, porque por uma questão de possibilidades mesmo, por uma questão de não conseguir abraçar demandas tão grandes, né? Então, o canal
ele é prático, né? Porque é um canal barato, ele é um canal que disponibiliza um atendimento rápido para o cliente, que o cliente também não precisa investir em pessoas indo na casa dos clientes ou num ponto de atendimento, a pessoa simplesmente vai ligar, ele vai ter que investir num sistema telefônico. É rápido, né? Se eu quiser falar alguma coisa com a NET ou com a TIM ou com... sei lá, eu sempre lembro dessas de prestação de serviços, né? Que a gente mais usa, né? Que a gente precisa falar mais rápido. Ou se eu comprar um produto e ele vier com defeito e eu quiser falar com saque, vai ser muito mais fácil se eu precisar de um atendimento rápido do que mandar um e-mail ou do que estar disponível para entrar num site, tá? Num chat, tá? Então, o telefone, ele é prático, ele é rápido e ele tem um grande diferencial. Então, e todas as empresas podem ter, né? Um canal de atendimento telefônico. Ih, meu fone caiu, gente. Peraí. Foi. Todas as empresas podem ter. Você tem uma linha telefônica, você pode oferecer atendimento aí pro seu cliente, né? E ele passa essa proximidade. Porque a pessoa atendeu o telefone, você sabe que tem ali um ser humano, né? Que pensa igual a você, não igual, mas no processo de pensar, né? Na possibilidade de pensar, de falar, de compreender. Então ele passa essa proximidade. Seguimos aqui e relembrar mais uma vez. Deixa eu baixar o slide para vocês verem. Já viram que aqui é financeiro? Subir de novo. Que o atendimento telefônico, ele é um canal de atendimento, tá? Assim como presencial, assim como chat, assim como e-mail, tá? Mas ele pode ter diversos tipos de atendimento nele. Então, um atendimento telefônico pode ser de venda, pode ser de saque, serviço de atendimento ao consumidor, pode ser de retenção de clientes, pode ser de financeiro, de técnico e etc. Pode ser de qualquer tipo de atendimento, tá? Pode ser feito pelo telefone. Eu vou dar um pausezinho aqui rapidinho, para vocês não vai fazer diferença, mas que eu quero voltar lá no módulo de marketing, porque eu falei, eu não sei se vocês já tiveram essas aulas ou se vocês ainda vão ter, tá? Mas eu já falei um pouco sobre atendimento telefônico lá no módulo de marketing. Claro, com o contexto do marketing, com a visão do marketing, tá? Mas tem muitas dicas interessantes. Eu vou falar aqui algumas coisas diferentes, mas eu queria voltar lá bem rapidinho pra gente ver, pra vocês verem o que a gente viu ou o que vocês ainda vão ver, né? E o que é interessante também para eu pontuar dentro desta aula. Segura aí, já volto. Voltei aqui. Ih, peraí, deixa eu dar um F11. F11. Foi, ficou grandão. Ó, foi um pouco parecido com o que a gente vai falar aqui hoje, mas eu acho que eu não me demorei mais de 10 minutos com esse conteúdo, tá? Foi só para passar por cima, porque pra gente ver o atendimento, a importância do atendimento na visão do marketing, tá? Então a gente falou sobre o que era o atendimento, a gente falou sobre alguns cuidados no atendimento, de hábitos irritantes, de mascar chiclete, cobrir o telefone para conversar com um colega de trabalho, falar gírias, quando a gente precisa sair do telefone, o que faz com o cliente, tá? Por que isso demonstra profissionalismo, por que isso demonstra respeito. A gente falou de cordialidade, tá? De realmente você tá ali disposto a atender aquele cliente, tá? De uma forma diferenciada, não apenas seguir um script ou algo que a empresa definiu, tá? De mostrar de fato que você tá ali disposto a ajudar aquela pessoa. Aí a gente falou sobre entonação, a gente vai passar por isso um pouquinho nessa aula de hoje, mas eu vou abordar de uma forma diferente, ok? Tá? Então a gente falou de entonação, a hora de você usar um tom mais sério, a hora de você usar um tom mais alegre, tá? Que isso vai de acordo com o que for passado para o cliente, o tipo de notícia. Por exemplo, a gente abordou a questão do problema técnico há um tempo atrás, lembra? Você vai falar sorrindo pro cliente que ele vai ficar sem sinal, sei lá, que ele vai ficar sem TV ou sem internet ou sem celular, só amanhã, meio-dia. Você vai falar, olha, senhor, amanhã, meio-dia, vai voltar o seu sinal. Não combina, entende? Então as pessoas têm que observar essa particularidade do telefone. No pessoal presencial não combina e ninguém vai fazer isso. Você não vai rindo falar para a pessoa um problema desse tamanho que deu. No telefone é a mesma coisa, só que como o telefone é por voz, a gente vai falar, vai pegar muito a questão da entonação,
ok? E a gente falou da clareza nas informações. Quando a gente está no atendimento pessoal presencial, a gente pode mostrar alguma coisa, a gente pode usar de exemplos físicos, né? Para que a pessoa compreenda, para que o cliente compreenda aquilo que você quis dizer. No telefone, a gente já não tem mais a coisa do pessoal, do olho no olho, do mostrar, do físico, né? Então, a clareza nas informações ela é muito importante. No interagir com o cliente, procurar a linguagem do cliente. A gente já falou sobre isso em outras aulas, até mesmo nesse módulo aqui de atendimento, de você adequar a linguagem à pessoa que você está falando. Se você vê que ela só compreende de uma certa forma, você vai seguir o atendimento daquela forma que ela vai compreender. Ser objetivo, responder as dúvidas sem enrolação, para que tudo fique claro, tá? Isso é muito importante no atendimento telefônico, tá? E foi bem rápido, viu? Acho que em 5 slides eu falei do atendimento telefônico. Não foi com a profundidade que a gente vai falar, que a gente está falando aqui nesse módulo, que a gente está ali procurando todos os detalhes de cada tipo, de cada canal e compreendendo desde o início o que é o atendimento ao cliente e o porquê ele é tão importante, tá? Então hoje a gente vai falar aqui mais detalhadamente sobre isso, ok? Deixa eu voltar para outra aula e a gente continua. Então, voltei de novo. Para a aula de hoje, a gente vai falar de princípios básicos do atendimento telefônico, ok? Princípios básicos do atendimento telefônico. Não se resumem apenas a dicas, tá? São coisas importantes para que este atendimento possa acontecer e possa ser bem sucedido para a empresa e para o cliente, aquela pessoa que está entrando em contato. Ok? O prospect também, que é aquele que quer ser cliente, caso esse atendimento seja de venda. Algumas coisas que a gente já vai falar foram as que a gente viu no módulo de marketing, mas com outro tipo de abordagem. Mas aqui eu apresento para vocês o que é importante observarmos no atendimento telefônico. Ok? Seguimos. Tom de voz. Lá no marketing a gente falou de entonação, né? Mas por que um tom de voz ele é um princípio a ser observado dentro do atendimento telefônico? Vamos ler aqui. Os extremos aqui devem ser evitados. Não fale alto, nem muito baixo. Nem tão devagar, nem rápido demais. O tom de voz deve apresentar ritmo e volume adequados. Seja firme, porém agradável. Nosso tom de voz é capaz de transmitir irritação, pressa, raiva, doçura, preguiça. Eu acho que eu posso até continuar. Energia, tá? Felicidade, tá? Alegria, né? Acho que eu posso dizer aqui. Então, nós temos que ter atenção ao tom de voz que vamos utilizar durante o atendimento telefônico. São coisas a serem observadas em outros tipos de atendimento, em outros canais de atendimento? Também, tá? Mas no telefônico ele precisa ser mais observado porque é o canal mesmo que você está usando ali. Não tem expressões corporais para que o cliente entenda mais, né? A gente falou disso um pouco já. A sua expressão pode mostrar se você está afim ou não de atender, se o que você está falando é mentira ou é verdade. No atendimento telefônico, o tom de voz é que vai denunciar tudo isso. O tom de voz é que vai te mostrar se você está afim ou não de fazer aquele atendimento. O tom de voz é que vai passar segurança ou não para o cliente daquilo que você está falando, tá? Tem aí uma observação no segundo parágrafo. Seja firme, porém agradável. É isso que as pessoas esperam de um atendimento telefônico. Firmeza. Quando o atendente ele é firme, tá? Ele está passando a segurança de que aquilo que ele está falando é correto, de que aquilo que ele está falando, de fato, é o procedimento da empresa. A gente falou de visita técnica, por exemplo. Lembra de cumprir os horários, de cumprir aquilo que você combinou com o cliente numa outra aula? Se o cliente às vezes tinha um atendimento técnico agendado, uma visita técnica presencial agendada, e aí um técnico não foi, e aí ele ligou de novo para a central de relacionamento, e aí você disse que vai amanhã, tá? Se o tom de voz, o cliente pode acreditar ou não
e dar um voto de confiança ou não para a empresa de acordo com o tom de voz que o atendente está usando. Tá? Se você falar assim, ó, ele vai, o técnico vai, eu já conversei aqui, já coloquei uma observação de que já faltaram e ele não pode faltar, não pode deixar de fazer esse atendimento para o senhor amanhã. Tá? É muito mais fácil se falar dessa forma, o cliente ter a segurança e aceitar, do que se você falar, não, já pedi o técnico para ir de novo amanhã. Ok, senhor, ele vai amanhã, já agendei, já fiz o agendamento da visita para amanhã. Não, precisa passar firmeza, precisa passar segurança. O tom de voz, ele vai definir se o cliente vai acreditar ou não naquilo que você está falando, se ele vai dar ou não mais uma chance para a empresa. Tudo isso pelo tom de voz. Então, é algo a ser observado, principalmente no atendimento telefônico. Essa coisa de falar alto, de falar baixo, tá? Observar qual é o tom que o cliente está usando com você no atendimento. Se vem uma pessoa que ela é mais doce, ela é mais tranquila, ela é mais calminha e estiver falando assim baixinho, sabe? Estiver falando tranquilinha. E você chegar assim como eu, que posso ter assustado você quando eu comecei a dar aula, porque eu falo assim firme mesmo. A gente precisa, eu não tenho como saber quem é cada um de vocês, e eu não tô aqui numa aula em que eu conheço as pessoas, então eu opto por utilizar um tom de voz em que eu acho que vai alcançar a maioria das pessoas, é uma forma de falar, uma entonação, uma firmeza que eu acho que vai alcançar a maioria das pessoas. Mas quando a gente está na situação de um atendimento em que tem uma pessoa se posicionando como solucionador de problemas, que é o atendente, do lado da empresa, e uma pessoa se posicionando como aquela que está precisando de ajuda, aí a pessoa que faz o atendimento vai precisar entrar no ritmo da outra aqui, para que esse atendimento flua bem, ok? E o tom de voz é um dos grandes responsáveis por isso. Outra coisa muito importante para a gente observar é o profissionalismo. É importante sempre manter certa formalidade, mesmo que seu local de trabalho tenha liberdade de ser um pouco mais descontraído. É que ele pode, mas não pode tanto, sabe? Vou explicar melhor. Segura aí, deixa eu só terminar de ler. Dessa forma, você consegue transmitir seriedade e também respeito ao cliente, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância e ele precisa sentir que está falando com uma empresa séria, tá? Ele precisa sentir que faltou um ponto aqui, aí eu me perdi. Mesmo que ele esteja a quilômetros de distância, aí tem um ponto, tá? Não entrou, mas tem. Ele precisa sentir que está falando com uma empresa séria. Por mais que a empresa dê liberdade para você não seguir tanto um script, não falar certas frases prontas que a maioria das empresas grandes tem, ela te dê liberdade para conduzir o atendimento. Aqui eu fiquei em cima da palavra, mas é o profissionalismo, tá? O profissionalismo, ele é importante no sentido de que a empresa tem que ligar e tem que sentir que está falando com uma empresa e com um atendente capaz de resolver os problemas que ele tem, ou o motivo pelo qual ele está entrando em contato. A formalidade, ela vai ajudar nisso, tá? A gente vai falar mais aqui da forma de atender o cliente, mas quando você atende, tem uma observação só sobre isso, mas quando você atende de uma forma mais informal, a pessoa às vezes nem sabe que ela está falando com a empresa, a pessoa pode confundir, liguei errado. Tá? Se você fala, oi, e aí, tranquilo? Ela fala, liguei errado, não liguei para uma empresa. Tá? Muito se discute sobre a melhor forma de atender o cliente, de deixar o cliente mais à vontade durante o atendimento. Mas mesmo todas essas discussões, o profissionalismo, ele se posiciona como algo importantíssimo. O cliente precisa saber que a empresa é séria e que ela tem profissionais competentes e habilitados para resolverem as questões dela. E o profissionalismo ajuda a passar isso e transmite também a segurança que o cliente precisa naquele momento. A gente está à distância, lembra? Quilômetros de distância. Como que o cliente vai sentir isso a quilômetros de distância?
Ele precisa sentir seriedade na empresa. E isso se faz através de profissionalismo, através de um atendimento, formal, ok? Pode ser simpático, pode ser legal, pode conversar, mas mantendo o profissionalismo, mantendo a formalidade e a seriedade, ok? Outro ponto para a gente destacar aqui são as expressões, tá? Expressões devem ser muito bem adequadas ao falar com qualquer cliente. Quando você se expressa de forma correta e séria, está passando a imagem de que a empresa se preocupa com ele, tá? Vocês estão vendo que a gente está subindo, é como se a gente estivesse subindo uma escadinha da excelência do atendimento telefônico, tá? A gente começou falando aqui do tom de voz, né? Porque a primeira coisa que a pessoa ouve quando entra, ó, cuidado aí com o seu tom de voz, tá? Nem devagar, nem rápido demais, tá? Segue o ritmo ali do cliente, um ritmo que seja agradável, tá? Transmita a segurança que ele precisa nesse tom de voz. Cuidado para não transmitir uma raiva, uma pressa, que isso pode acontecer, tá? Que você quer dar atenção, tá? Então, observou o tom de voz? Ok. De que forma agora nós vamos atender esse cliente? Com muito profissionalismo, tá? Vamos manter a formalidade. Aqui tem liberdade, a gente pode conversar com o cliente para compreender o que ele está precisando, para que ele se sinta acolhido, para que ele não ache que está falando com um robô, mas tudo com muito profissionalismo, porque eu preciso garantir que ele veja que a minha empresa é séria e que ele se sinta respeitado dentro deste atendimento, mesmo que ele esteja o quê? A quilômetros de distância. Tá? Então, ok, garantir ali o tom de voz, garantir o profissionalismo, que ele está sendo atendido com seriedade, seguimos para as expressões que devem ser adequadas. Então, no meio dessa conversa com o cliente, a gente precisa se expressar de forma correta e séria, tá? Primeiro, vai estar passando seriedade da empresa, a forma correta de se expressar, de colocar as frases, de que você é um profissional habilitado, competente para atender e resolver aquela situação. E a forma como você se expressa também vai mostrar a preocupação da empresa ou não com aquele cliente. Tá? Através do telefone, o cliente consegue sentir seriedade, competência e profissionalismo, que é praticamente o que eu acabei de falar. As expressões são colocadas, quando são colocadas inadequadamente, denotam ao seu cliente falta de respeito, imaturidade profissional, desorganização e geralmente algum tipo de desleixo. Tipo, se ele te pergunta uma coisa, aí você, querendo ser apressado, responde uma outra coisa, e aí ele, ok, acata aquilo e depois, não, mas peraí, não é assim não, vai ter que ser assim, assim, assim por causa disso, disso, disso. A forma como você está falando, as expressões que você está utilizando, às vezes até para corrigir um erro que acontece, de vez em quando vai rolar um erro aí, num atendimento, e se você vê que está a tempo de corrigir, tem que fazer, as expressões que você vai utilizar para isso podem passar de desorganização, desleixo, imaturidade profissional, tá? Questão de discutir com o cliente, as expressões que você vai utilizar, às vezes você está num embate, o que é muito normal, a empresa às vezes fez alguma coisa certa e o cliente que está errado, e você quer resolver, às vezes mesmo sem dizer que ele está errado, mas você precisa confrontar com as verdades da empresa, tipo, essa situação de se o técnico foi, ou se uma fatura está certa, ou se ele está alegando alguma coisa para cancelar e essa coisa não existe, vocês sabem que não tem como. As expressões que você vai utilizar, a forma que você vai utilizar para falar com ele, né, ele pode se sentir ofendido também, né, e aí ele pode se sentir que faltaram com respeito com ele. Então, escolha bem cada expressão a ser utilizada, cada expressão que você vai utilizar, ok? Seguimos no nosso caminho para a intimidade. Então, já observou o tom de voz, já observou o profissionalismo, né? Formalidade, começou o atendimento ali.
observou as expressões que estão sendo utilizadas naquela conversa, naquela troca de informações. Eu vou verificar o que também? A intimidade. Em hipótese alguma, demonstre intimidade ao falar ao telefone, mesmo que você já conheça o cliente há muito tempo. Evite usar expressões como meu amor, minha querida, meu bem. Elas podem ser interpretadas de formas errôneas e até fazer com que a empresa seja vista de uma forma equivocada. Lembre-se sempre que você está ali como voz da empresa. Então, cuidado com isso também. Sempre uma coisa tem a ver com outra, né? A intimidade também pode ser demonstrada nas expressões. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas expressões de tratamento ao cliente, tá? De querida, tá bom? Você pode fazer um atendimento mais demonstrando talvez uma doçura, um carinho, alguma coisa assim, sem precisar utilizar expressões que podem ser interpretadas de forma equivocada e que não vão demonstrar o profissionalismo. A gente acabou de falar sobre isso. Demonstra profissionalismo. Oi, meu amor, você atender dessa forma? Não é legal, tá? Então, a intimidade precisa ser observada no atendimento. Como que vai ser observada? Não tem que ter, tá? Isso serve também para o atendimento presencial? Serve. Mas no atendimento presencial, pessoal, as pessoas observam mais isso, tá? Elas observam mais porque tem gerentes, supervisores rodando por ali, porque é um fluxo muito grande de clientes e que às vezes se você der alguma intimidade não vai ser legal na questão do tratamento, né? E tudo mais. Mas por telefone a gente pode às vezes dar uma relaxada e achar que está tudo bem, e achar que é uma forma do cliente se sentir bem tratado. Não, gente, você pode tratar muito bem o cliente e ao mesmo tempo ser profissional, utilizar expressões adequadas, tom de voz adequados, ok? Não precisa ter intimidade, conversar como se tivesse intimidade, porque não vai ter. Você está lá no fluxo de ligação. O dia inteiro atendendo um monte de cliente com problema. Você vai ter intimidade com todo mundo que está ligando? Não vai. E mesmo que seja sua mãe ligando, tá? E mesmo que seja sua tia ligando. Se você está ali representando a empresa, não é você. É a empresa. Você é a voz da empresa. Se eu for atender, por mais que eu fale meu nome, para gerar uma proximidade... O fone caiu de novo. Hoje ele está terrível. Para gerar uma proximidade... Você está ali representando a empresa. Tá? E a empresa falaria daquela forma com a sua mãe, com a sua tia, com o seu primo? Não falaria. Então, evitemos intimidades no atendimento. Silêncio. Silêncio durante o atendimento telefônico, que todo mundo já passou por isso, né? Você liga para algum lugar, a pessoa te abandona ali, te larga ali. Isso é muito estranho, né? Então, se vai para uma parte de atendimento, uma área de atendimento de uma empresa, ainda mais no atendimento telefônico, que é o que estamos conversando nessa aula, evite o silêncio, ainda mais o silêncio prolongado enquanto o outro fala, tá? Use interjeições ou faça comentários para que o cliente saiba que você permanece ali e que está lhe dando devida atenção. Não é só no momento da pausa. O momento da pausa vai acontecer para você, às vezes, buscar alguma informação para passar para o cliente. O momento da pausa vai rolar quando você for falar com outra pessoa e precisar ali mutar o atendimento. O que é mutar o atendimento? Na maioria dos call centers ou em lugares que tem atendimento telefônico, tem um aparelho com um botão de mute, que você pode mutar a ligação para que o cliente não ouça tudo que está acontecendo à volta enquanto você está falando com um colega ao lado, ou com um supervisor, ou com alguém que vai te ajudar a resolver aquele problema. Essas pausas existem, elas ok para elas, só que é importante que explique para o cliente por que você vai sumir da ligação e o que você vai fazer enquanto você estiver sumido. Mas a gente está falando também do silêncio durante a ligação. Imagina eu ligo para um local e quero falar de um problema que está acontecendo e a pessoa fica quieta. Você não sabe se a ligação caiu, você não sabe se a pessoa ainda está ali, você não sabe se a pessoa está entendendo o que você está falando, o problema que ele está relatando, né? É complicado. Então as pessoas vão se sentir mais à vontade
se elas receberem feedback, ó, processo de comunicação ali, como foi importante a gente aprender esse processo de comunicação, né? Qual o feedback? Ó, tô aqui, tô te ouvindo, ok, entendi, compreendi. Então, o cliente está contando alguma coisa, está te detalhando alguma coisa, está te explicando alguma coisa, você vai ouvir e demonstrar que você está ouvindo, escutando, né? Você vai, ó, tô aqui, ok, entendi, certo? E, de fato, ter uma escuta ativa para você fazer observações. Se ele falou alguma coisa que é contra, por exemplo, um procedimento da empresa, ou se ele falou alguma coisa que tá errado e você precisa se atentar, né, justamente para corrigi-lo. Nossa, assim, ó, isso aqui que fizeram assim, 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 tá errado, mas eu vou fazer da forma correta, que é essa, tá? É assim que a gente estabelece uma conversa e um caminho para a resolução de problemas. Seguindo, a gente vai falar de outras atividades. O que são outras atividades? Sempre que estiver em uma ligação, não importa o grau de importância, evite outras atividades. Quando você age assim, o cliente percebe a sua falta de atenção e de cuidado com o que ele precisa. Lembre-se que se ele não precisasse, não ligaria. Lembra que eu acabei de falar? Quando a gente falou agora de silêncio, a gente falou de... A gente vê que o atendente está ali, eu como cliente, perceber que o atendente está ali, disposto a me atender e ouvindo aquilo que eu estou falando e me dando feedback de que ele está ouvindo, né? Porque o silêncio também, quando acontece, pode ser porque a pessoa está fazendo uma outra coisa. A pessoa que deveria estar ali, ouvindo o cliente, empenhado em resolver o problema daquele cliente, pode estar fazendo uma outra coisa também. E essa outra coisa não deve ser feita. Tá ali atendendo o cliente, foca no problema dele e na solução que ele precisa. Foca no motivo do contato dele e o que você, como atendente, vai fazer para resolver isso. Tá? Então, quem faz atendimento telefônico não pode fazer outra coisa ao mesmo tempo. Atender uma ligação é ficar nela, focar nela até resolver o motivo do contato. Se o cliente não precisasse, ele não ligaria. Quem é que está em casa sem fazer nada e fala, deixa eu dar uma ligadinha ali para Claro, deixa eu dar uma ligadinha para Oi, deixa eu dar uma ligadinha para a seguradora do meu carro para bater um papo? Ninguém faz isso. Se as pessoas estão ligando, é porque elas precisam. E se elas precisam e você está sendo pago, né, para fazer isso, faça da melhor forma possível, evitando fazer outras atividades juntas. Vamos falar aqui também dessa característica do atendimento telefônico, desse princípio, né, do atendimento telefônico, o que é importante quando é telefônico o atendimento. E a rapidez ao atender está dentro disso. Não demore para atender o telefone. Espere no máximo 3 toques. Depois disso, o cliente pode ficar impaciente e desligar o aparelho. Quando eu trabalhei em call center, tinha uma coisa que era horrível quando acontecia, que era quando dava fila. O que é fila no atendimento? Num call center não é um atendimento tipo empresa pequena, que vai tocar um telefone e a pessoa vai atender com a mão, tá? Oi, bom dia, e aí vai resolver o problema do cliente. Aí, essa questão dos 3 toques aí, tá super ok, tá? Mas quando a gente fala de um call center, que é uma central de atendimento telefônico com muitas e muitas e muitas pessoas, existe uma coisa chamada URA, que é a que atende a ligação, né? Que é aquele bem-vindo, você está falando com a empresa X, digite qual é o seu problema, e quando entra nessa URA, ele já está lá, entra lá no computador, lá no sistema, contabilizando que tem uma ligação para ser atendida. Fila é quando tem muito mais pessoas do que o número de atendentes para aquelas ligações que estão entrando. Então, você fica com fila de espera, né? Eu tenho, sei lá, 100 atendentes, só que eu acabei de receber 150 ligações. Não funciona assim, porque as ligações entram em horários alternados, mas só para que vocês compreendam. Ok, os 100 estão sendo atendidos e eu tenho 50 pessoas ainda precisando ser atendidas. Eu tenho uma fila de 50 pessoas. E aí todo mundo entrava em desespero. Por quê? Fila de atendimento, o cliente vai ficando impaciente, irritado, pode querer cancelar o serviço por conta daquilo, porque o tempo do cliente é diferente do tempo da empresa, né?
A empresa está ali o dia todo para atender, o cliente não, às vezes ele só tem aquele horário para ligar. E quando ele liga, ele quer ser atendido, né? Então fica aquela situação, ai gente, 50 pessoas, qual o impacto negativo que isso vai trazer para a empresa? Então, a rapidez ao atender, ela é um princípio justamente por conta disso. Tá? O cliente, eu não quero que ele fique irritado, eu não quero que ele fique impaciente. Às vezes o cara tá ligando para comprar e vai ter uma imagem negativa da empresa. Mas a gente pode falar de atendimento ali desde o pequeno ao grande, da rapidez ao atender. Imagina você está querendo ligar para comprar peixe, sei lá, você vai ligar para uma peixaria para comprar peixes, frutos do mar, né? Camarão, salmão, pargo, sardinha, entendeu? Você tá ligando para lá para comprar e você quer comprar e a pessoa não te atende. Olha que irritação que isso dá. Eu quero comprar, eu quero fazer meu pedido e a pessoa não atende. Aí você fica irritado e aí a sua visão contra aquele local, você quer comprar, pode mudar. Você fala, eu não vou ligar para lá não, nunca atende, eu nunca consigo falar com eles. E por isso que tem essas observações de que quando o cliente ligar, precisa de ser atendido rápido. Eu já sugeri para clientes meus adquirirem mais linhas telefônicas, colocarem um outro canal de atendimento, porque canais de atendimento servem para isso também. Tá vindo tudo por telefone, tô tendo um fluxo que eu não consigo segurar. Ok, eu posso. Qual outro canal que eu posso colocar? Posso colocar um WhatsApp? Posso colocar um chat? Qual outro canal que vai funcionar para o tipo de clientela que eu tenha e que vai desafogar o canal de atendimento telefônico? E que eles vão ser atendidos. A empresa precisa observar isso. Às vezes vai ser um momento que ela vai falar, poxa, preciso crescer, preciso contratar mais alguém para atender esses clientes, porque o que eu tenho não está sendo suficiente. E, se não for suficiente, vai prejudicar a empresa. Olha, mais uma coisa aí do porquê o atendimento telefônico é importante. Tá? Vai prejudicar a empresa, sim. Tá? Porque as pessoas vão ficar com aquela visão de que não conseguem ter seus problemas resolvidos, não conseguem falar com a empresa. Ok? Tempo, gente. Caso precise de um tempo, é importante pedir ao cliente que aguarde na linha, mas não demore muito porque ele pode se sentir desprestigiado e até mesmo desligar o telefone. Se precisar de mais tempo, avise o que está com dificuldades, porém ainda continua ali para caso ele precise. Eu falei das pausas quando a gente falou de silêncio, que também se encaixa aqui, mas isso é muito característico do atendimento telefônico, essa coisa do tempo para se resolver um problema, porque às vezes o problema é rápido, a gente já sabe a solução como empresa, como atendente, mas às vezes é complexo, às vezes é uma coisa nova, e aí vai demorar mais para ser resolvido. Às vezes o atendente nem tem a solução, ele vai precisar procurar ajuda, né? E aí, quanto tempo isso vai demorar? O cliente está disposto a esperar, tá? Então, para esse tempo aqui, o que eu tenho para dizer para vocês, além do que está escrito aí? Se você explicar, e baseado também, desculpa, voltando aqui, na minha experiência, tá? De atendimento telefônico. Se você explicar para o cliente cada passo que você está dando, tudo que você está fazendo, o porquê está demorando, o cliente vai ficar com você ali. A não ser de verdade que ele não possa. Aí ele vai falar, tudo bem, eu vou entrar em um outro contato em um outro momento, ou então, meu telefone tá aí, me liga quando vocês tiverem a solução, que é uma possibilidade também. Mas a maioria vai ficar ali. Demora para ser, ok, eu tô aqui. Para ser resolvido, ok, tô aqui, tô esperando. Tá? Pessoas gostam de ter essa troca. Se você tem a troca com o cliente ali o tempo todo, a troca que através do tom de voz, da tonalidade, vai demonstrar a disponibilidade em atendê-lo, em resolver aquele problema, o profissionalismo que acompanha isso, junto com as expressões que você vai usar durante o atendimento, tudo isso contribui para que o cliente esteja disposto a esperar em linha ou não a resolução daquele problema. Então, tem que ter essa troca. Vou precisar de mais tempo. Pode aguardar? Fica por aí. Estou resolvendo. Falta pouco. Já estou terminando. Tá? Que é aquilo que a gente, né? Já está terminando aqui em alguns minutos. É a troca para que o cliente saiba para onde o atendimento está indo. Para que ele saiba o que está acontecendo, o que você está fazendo. Isso contribui muito até para a imagem que ele vai formar da empresa, tá? Da resolução de problemas que ele vai formar.
Tá? Isso é argumento de venda, gente. Tá? Isso é argumento de venda. O tempo que resolve, em quanto tempo vai resolver. Tá? Então, são coisas muito importantes para a gente observar quando o atendimento é telefônico, porque o cliente só tem aquilo ali. O cliente só tem a sua voz e essa promessa que por telefone será resolvido. Então, continuemos a observar as coisas que são importantes para o atendimento telefônico. Ó, linha desocupada. Você não fica irritado quando tenta falar com alguma empresa e o telefone dela vive ocupado? A gente acabou de conversar sobre URA um tempo atrás, ó. Pois então pense nisso sempre que estiver no seu local de trabalho. Evite conversas demoradas e telefonemas particulares que não forem urgentes. A linha precisa ser desocupada para que o seu cliente possa se comunicar com a empresa logo que desejar ou o mais rápido possível. A gente falou de URA ali um tempo atrás, né? Na rapidez ao atender. De que existe um fluxo que entra de pessoas que precisam de atendimento, geralmente empresas grandes, porque o exemplo aí tá bem de empresa pequena, tá? Então eu tô dando o exemplo de empresa grande. Se o cliente disponibilizou aquele tempo para falar com você, ele quer resolver naquele tempo que ele disponibilizou. E se você não tiver como atender, ele vai ficar irritado, ele vai ficar chateado, tá? Ele vai repensar a relação dele com você como empresa, tá? Porque o atendente também faz parte da empresa, tá? Então quando a gente pensa assim, a gente tem que ter esse olho do dono. Mesmo você pode adequar aí a importância do atendimento ao cliente. Tudo que está sendo falado aqui, tanto para você sendo atendente, quanto para você sendo administrativo, quanto para você sendo dono da empresa. Dá para todo mundo compreender aqui o que é importante e o porquê que é importante, tá? E aí a gente falou sobre URA, quando eu falei da rapidez, né? E aí a gente vem aqui, tá? Se essa linha precisa estar desocupada, se o cliente precisa ser atendido quando ele ligar, eu tenho que observar o tamanho da equipe que eu tenho, se ela é capaz de atender o fluxo de ligações que entra, e eu tenho que observar também uma coisa que se chama TMA, que é tempo médio de atendimento. É você atender o cliente dentro do tempo que ele precisa para ser atendido. Esse TMA, ele é uma média dos atendimentos. Empresas que têm serviços telefônicos que dá para mapear, tá? Através de sistemas que dá para mapear, elas vão ver o tempo médio de atendimento, o TMA, ou TMO, algumas empresas chamam de tempo médio operacional, que é desde o momento que ele entra lá na URA, né? Ele entra naquela gravação, bom dia, aqui é a empresa X, clique e digite o número do problema que você precisa resolver, 1 para saque, 2 para retenção, 3 para financeiro. Ele já começa a contar daí toda essa operação de atendimento ao cliente, e tem tempo médio de atendimento, que é do atendimento direto, já do atendente. E isso precisa ser observado. A gente não pode ficar em linha com o cliente mais tempo do que precisa. É ruim para a empresa, que vai ficar com o atendente ocupado, tá? É ruim para o cliente, que vai ficar ali esperando aquela longa ligação acabar, tá? E é ruim para o outro cliente que está entrando, que vai precisar ser atendido e não vai ter ninguém para atender. É ruim para todo mundo. Então, para o atendente não enrole na ligação. Eu também não vou dizer para ser rápido e atender de qualquer jeito, só preocupado em terminar a ligação logo, tá? Use o tempo necessário para resolver aquela demanda. Use o tempo necessário para resolver a demanda do cliente. Ligou para fazer X? Quanto tempo eu levo para fazer X? Ok. Quanto tempo eu levo para fazer Y? Ok. Tá? E aí você vai, tem coisas que são rápidas, tem coisas que demoram mais, mas aí o tempo médio de atendimento ele vai ficar aí, né? Dentre atendimentos longos e curtos, ele vai ficar aí num período aceitável. Tá? Mas como atendente, pense que você precisa atender rápido ao cliente, rápido no sentido de com o tempo que for necessário, porque existem outros que querem ligar, que querem falar, e a sua função é isso, tá? Como é administrativo, você precisa observar para ver se aquele canal de atendimento, aquele fluxo aumentou, por que aumentou, o que eu posso fazer para segurar isso, eu preciso disponibilizar mais algum canal, tá? Onde está o problema, onde está o erro, e como dono de empresa para ver se a operação está fluindo bem, ok? E o nunca diga alô,
que eu acho que eu poderia até encaixar dentro daquela parte de intimidade, tá? Mas pequenas empresas, eu acho que essa observação do princípio do atendimento telefônico vale muito para pequena empresa, né? Essa daqui é porque às vezes a pessoa acha que é um mercadinho de esquina, é uma casa de ração, é uma loja de doces, não precisa não tanto dessa formalidade, tá? E não precisa atender de uma forma mais profissional, porque é um negócio pequeno. Claro que precisa, gente. O negócio pequeno hoje é o grande de amanhã. E se é um negócio, ele precisa de profissionalismo, tá? Então, qualquer empresa precisa atender que o telefone seja atendido com o nome da empresa e depois o cumprimento. Aí tem um exemplo: Coca-Cola, Fernanda, boa tarde. Porque aí você está dizendo da onde é essa ligação, com quem a pessoa vai falar e a saudação de educação, que é o bom dia, boa tarde, boa noite, o cumprimento, né, que a gente chama, né? Então você está passando aí 3 informações que o cliente precisa saber quando ele lhe liga. Ele precisa saber se ele ligou para o lugar certo, ele precisa saber qual é o seu nome, quem é que vai atender ele, e a questão da educação, do cumprimento, que nós temos aqui no mundo inteiro, né, mas que aqui também nós temos no Brasil, de bom dia, boa tarde, boa noite, quando você vai falar com alguma pessoa. Tá? E tá dizendo aí, ao encerrar, seja cordial e reafirme o que foi acordado entre vocês, ok? É uma diquinha aí de no final do atendimento você fazer tipo um resuminho do que foi atendimento e do que ficou acordado. Olha, senhora Joana, então a senhora está com um problema na sua internet, né? Esse problema, só que a gente já viu aqui que não é um problema fácil de resolver, e eu vou mandar o técnico na sua residência amanhã de manhã, que é entre 8 e meio-dia, ok? Ok, reafirme o que foi acordado. Tá? É mais fácil para o cliente lembrar e para ele ver que seu atendimento foi eficaz, e ele vê que o seu atendimento foi um bom atendimento, foi um atendimento que trouxe resolução ao que ele apresentou ali como problema, como situação, como motivo do atendimento dele. A gente vai ver agora um vídeo, tá, para finalizar a nossa aula. 5 dicas para atender bem um cliente por telefone. Ele vai abordar algumas coisas além do que a gente passou nessa aula, mas não é o conteúdo que nós vamos estudar, é só para vocês verem outras coisas que podem ser observadas no atendimento telefônico, ok? E depois a gente volta aqui para encerrar a nossa aula. Uma pesquisa feita em Harvard com mais de 75 mil pessoas que já tiveram contato por uma central de atendimento pelo telefone chegou em 2 grandes conclusões cruciais. A primeira conclusão é que encantar o cliente não está relacionado à fidelidade ou atender ele bem, e sim a reduzir o esforço desse cliente. E a segunda grande dica que eles chegaram é que reduzir o esforço é o que correlaciona à fidelidade. Então esse é o grande objetivo, redução de esforço. A grande questão é, como que eu faço para reduzir esse esforço? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente isso. Olá, tudo bem? Eu sou Renan Fernandes, eu sou gerente de marketing aqui na Movidesk, e eu vou te trazer 5 grandes pontos para você atuar em cima daquele esforço que eu acabei de te falar. A primeira grande dica é sobre prevenção, a segunda é sobre esforço cognitivo, a terceira é como a gente minimiza a troca de canais, a quarta é sobre trazer feedbacks, e a quinta é como que a gente otimiza tudo isso em uma atitude. Sobre prevenção, então vamos entrar e falar só sobre isso. Quando eu falo sobre prevenção, é para você trazer um ponto de vista de prevenção, não somente para que o cliente está passando naquele momento e que aquilo não aconteça, mas também para que você previna problemas futuros que possam acontecer com aquela ação e com aquele momento em que aquele cliente já esteja falando com você ao telefone. Por exemplo, se muitos clientes seus reclamam ao adotar o seu novo produto e eles têm dificuldade em ativar aquele produto ou começar a usar, talvez essa seja uma prevenção que você possa levar para o time de vendas ao vender aquele produto. Esse tipo de resolução antecipada permite 2 grandes coisas. A primeira é a economia de tempo, e a segunda é a economia de esforço, que por sua vez garante fidelidade, assim como eu já falei lá no início. A segunda grande dica é sobre esforço cognitivo. E no estudo que eu citei lá no início do vídeo, cerca de 24% das ligações viviam um descompasso
entre o atendente e quem estava recebendo a ligação. Basicamente, o atendente respondia de uma maneira em que o receptor não estava pronto para resolver. E a grande questão é como que a gente resolve isso, como que a gente conecta essas duas coisas, como que a gente alinha essas expectativas. A ideia é que você divida o seu usuário em personas, em clusters ou em processos, usuários, tipos de usuários diferentes. E não só isso, que você saiba também fazer as perguntas certas para encontrar esse tipo de público. Então pense o seguinte, existem 4 grandes tipos de receptores no telefone. Existe o artista, existe o reflexivo, existe o analítico e existe o objetivo. Para cada um desses 4 você vai ter que ter um discurso e um objetivo, uma diferenciação na sua comunicação. A ideia aqui é dar uma mescla entre objetividade e quantidade de informação que você pode passar. Isso faz muita diferença no momento de atender ao telefone, certo? Ao invés de eu falar para o cliente, olha, eu não tenho esse produto em estoque, você pode falar o seguinte, esse produto entrará em estoque daqui 2 semanas, senhor. Entende que é muito melhor, mais objetivo e tem informação mais qualificada? É isso que você deve procurar para reduzir esforço cognitivo. E, de acordo com as pesquisas em Harvard, isso reduz em 18,5% o esforço cognitivo. Então, acredito que seja uma coisa que você deve priorizar. Indo para o ponto 3, então, como que a gente minimiza o pinga-pinga entre tipos de canais diferentes? Nessa mesma pesquisa, que eu já estou citando, 57% dos clientes já tinham visitado o site antes de entrar em contato com alguém. Isso significa o que na prática? Que você pode usar outros canais para reduzir esse esforço e fazer com que não necessariamente essa pessoa já vá para o telefone. Por exemplo, você pode ir para o seu site, lá no Fale Conosco, ou na seção de ajuda, e complementar com diversas informações que você já tem em várias ligações. Então você pode fazer o seguinte, pegar o seu time de suporte, seu time de atendimento, e pegar várias dicas e sugerir para o time de marketing colocar isso no site. Isso pode ajudar a reduzir esses 57% de pessoas que eventualmente chegariam à chamada já com uma ajuda, querendo procurar algum auxílio ou alguma coisa para fazer. Inclusive tem um post no nosso blog que fala exatamente sobre isso, sobre como que você cria essa seção de ajuda dentro do seu site. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? A 4ª e penúltima dica é você usar ao máximo o feedback que você colhe durante as ligações para fazer melhorias. Então o que acontece? Muitas empresas elas colhem esses feedbacks, mas não necessariamente transformam isso em atitudes ou ações. E fazendo isso, essas empresas basicamente não aprendem com os seus clientes insatisfeitos e nem com os clientes satisfeitos. E voltando àquela pesquisa inicial, as empresas que faziam esse processo de pegar feedback, colher esse feedback e transformar e treinar os seus colaboradores para ter conversas difíceis com clientes insatisfeitos, melhoravam em 31% o índice de resolução de problemas. Um outro exemplo de fazer isso é bem conectado com o ponto 3 que eu acabei de sugerir, que é fazer o seguinte, pense que você tem uma dúvida muito incomum no seu canal e você coloque isso lá no Fale Conosco do seu site. Isso em média reduz em 8% o número de ligações que as pessoas vão fazendo para você com esse mesmo problema. Então isso pode ajudar você a reduzir muito o volume de ligações que você está recebendo e, consequentemente, melhorar a fidelidade, né? E diminuir o esforço cognitivo que as pessoas têm ao longo da sua ligação. Legal, com essas 4 dicas de como começar ou como mapear, agora a gente tem que colocar isso na prática. Então é aí que entra o ponto 5. Como que a gente capacita as pessoas do seu time ou você mesmo para colocar isso no dia a dia? Olha o que acontece. Em várias empresas de atendimento por telefone, o que elas medem? Produtividade, rapidez no atendimento, volume de ligações. Isso na prática é o quê? Produtividade, certo? Você acha que é a coisa correta a se fazer? E além disso, essas empresas deixam de lado o quê? A satisfação do usuário, certo? Olhando para aquele estudo de novo, uma empresa australiana de telecomunicações fez o seguinte, ela cortou de todas as análises as mensurações relacionadas à produtividade e só colocou essas relacionadas à pesquisa de satisfação do usuário. Embora o tempo de chamada tenha subido ligeiramente, o número de chamadas repetitivas caiu em 58% ao focar na satisfação do usuário. E hoje essa empresa avalia seus atendentes basicamente com uma coisa só. Elas fazem pesquisas com esses clientes para avaliar o quão bom foi aquele atendimento. Uma pesquisa de satisfação, por assim dizer. Inclusive, se você deseja aprender um pouco mais sobre isso, sobre como aplicar pesquisa de satisfação na sua empresa, acesse esse card aqui que a gente tem um link com outro vídeo no YouTube onde você pode aprender estritamente sobre isso. Bom, fecho aqui as 5 grandes dicas. Então a conclusão que eu queria deixar para você aqui é, pensa no seguinte,
pensa sempre em como reduzir o esforço do seu usuário e colocar isso em prática em capacitação, em análise, em métricas. Fazendo isso, você reduz, obviamente, o esforço do seu usuário, mas também aumenta a fidelidade e reduz bastante o volume de ligações repetitivas. Na prática, você melhora a experiência do seu usuário. Lembra dos 5 pontos? Previna-se, entenda a jornada do seu usuário, colha feedbacks, cuide para não trocar de canais, para não pingar tudo isso e coloque isso numa métrica, comece a mensurar isso. Você faz alguma dessas práticas, você quer evoluir em relação ao seu atendimento? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que toda semana a gente vai estar trazendo conteúdo novo e específico sobre isso. E tem mais, se você tem vontade de conversar mais sobre isso... Voltei. Não se assustem, gente. Eu sei que ele falou um monte de coisa e rápido também, né? Eu achava que eu falava rápido, até começar a assistir esses vídeos que eu dou na aula, porque quando a gente assiste no YouTube, né? A experiência é diferente, né? De quando a gente coloca para pessoas que precisam, como vocês, como que estão aprendendo e precisam compreender. Talvez essa fala muito rápido possa atrapalhar, mas não acho que seja o caso, porque a ideia que eu quero que vocês peguem aí desse vídeo é a ideia de redução de esforço. Tá? E aí eu falo você como atendente, você como administrativo, você como dono da empresa, para pensar em soluções para melhorar o atendimento da sua empresa, principalmente o atendimento telefônico, a gente precisa olhar para esse caminho da redução de esforços. Tá? Empresa boa para mim é a empresa que eu não preciso ficar ligando toda hora. Vocês têm essa sensação? Vocês pensam dessa forma também? Poxa, às vezes eu fico 1 ano, 2 anos sem precisar ligar para alguma empresa que presta serviço. Isso é uma maravilha, tá? Nem sempre você ficar falando com o cliente toda hora, ele precisando ligar para você. Às vezes pode ser uma coisa boa, que você vai mapear melhorias no seu sistema, mas pode ser uma coisa ruim também, porque ele vai ter aquela percepção, nossa, toda hora eu tenho que ficar falando com eles para resolver alguma coisa. E aí, esse caminho da redução do esforço cognitivo, ele é muito importante. O que é redução do esforço cognitivo? A gente já conversou sobre isso, se eu não me engano, lá na aula 9, na aula 10, que é olhar para os processos que eu tenho, os sistemas que eu tenho dentro da empresa, e aí pode ser de uma planilha de Excel digitada, com motivo da ligação, a sistemas de CRM, tá? Pode ser do mais baixo ao mais alto, importa que a empresa tenha alguma forma de mapear o porquê esses clientes estão ligando, e a partir dali você pensar no que eu posso fazer para reduzir isso. Tá, canal de telefone está sobrecarregado. Por que está sobrecarregado? Poxa, eu tenho lá, sei lá, 90% das pessoas estão ligando porque estão ficando depois, quando elas têm pique de luz em casa, o equipamento não está mais funcionando. Tá, então eu vou precisar colocar algum tipo de aviso em algum outro canal, ou na própria URA, no começo que está tendo esse problema, que a gente vai fazer uma troca de aparelhos, enfim. Pode ser N motivos, mas quando eu dou esse exemplo aqui, é que a empresa precisa pensar sempre, utilizar as informações que são passadas nesses tipos de atendimento para criar novos procedimentos que reduzam o esforço do cliente, que ele não precise mais ligar e ache a solução em outro lugar, ou que ele tenha uma ligação mais rápida, porque ele já vai ter a solução ali. Redução de esforço cognitivo, tá? É o que eu quero que vocês pensem quando olharem para o atendimento como um todo, mas para o atendimento telefônico também, porque isso demanda tempo do cliente, demanda tempo seu, e tempo, como a gente já viu, é dinheiro. Ninguém tem para desperdiçar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai ter aí, continua no módulo de atendimento ao cliente, na aula 12. A gente vai conversar um pouquinho sobre os canais de atendimento online, né? Que são sites, chats, né? Tudo que a gente dá para fazer pela internet. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Beijos!